Amém. Boa noite, irmãos. Agora a gente vai fazer uma baguncinha santa, hein? Vamos todos colocar de pé. Primeiro a gente vai dar um abraço, no mínimo 5 abraços, porque um abraço só não dá pra gente sobreviver. Então vamos no mínimo dar 5 abraços em pessoas aqui no templo, aquelas pessoas que estão nos visitando, pessoas que a gente não viu durante a semana. Então vamos começar. Juninho, começa aí, Juninho. Você é o mais tímido de todos. Vamos estar nos confraternizando, dizendo como é bom você estar aqui essa noite. Ó, a Luísa tá procurando gente aí para abraçar, hein? Irmãos, ainda de pé, nós temos muitos motivos para agradecer, né? Agradecer a irmã Alessandra, que estava internada, teve alta. Agradecer a Isa, que está aqui com a gente, que foi motivo também das nossas orações. Tantos motivos nós temos para agradecer. Então, nessa noite, vamos fazer essa noite uma noite de celebração. E esse cântico fala: Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, porque eu quero levantar as minhas mãos para o Senhor, eu quero adorar ao Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Então vamos declarar como o Senhor é importante em nossas vidas através dos nossos louvores. Minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar
Irmãos, acontecem várias coisas para que a gente não venha adorar ao nosso Deus. Hoje eu fiquei rouca, fiquei com uma tosse. A Amanda também não está com a voz boa. Eu acredito que tem pessoas que estavam para vir acontecer alguma coisa no caminho, porque o inimigo não quer que a gente se reúna para adorar. Mas você que está aqui, o Senhor quer falar com você. Eu não sei qual a mensagem que Ele tem para você, mas o Senhor quer falar contigo essa noite. Então nós vamos ler o texto, está em Atos capítulo 4, versículo 12. E ele diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado ao homem pelo qual devamos ser salvos. Somente um pode trazer salvação para nós. E nós estamos aqui por causa dele. E esse cântico fala que somente ele tem poder para salvar. E nós temos que glorificar a Deus, porque Ele nos deu a oportunidade de estarmos juntos com o seu corpo, junto com a família de Cristo. Então vamos louvar a Deus com esse cântico que diz que somente Ele pode salvar a mim e pode salvar a você.
Jesus. Nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos estar dedicando dízimos e ofertas, mas nós estaremos cantando um cântico que fala que o nosso Deus é soberano sobre a terra, sobre os céus. Fala que o nosso Deus é o único digno de receber honra, glória, força e poder. E a Ele celebramos a Ti com o nosso viver. Cantaremos as Suas obras, porque Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Então Ele é o início e fim. Então, se no meio do processo às vezes a gente acha que não tem solução, não se preocupe, pois quem está no fim sabe do que nós estamos passando e já tem a resposta para nós. Às vezes nós duvidamos, nós tememos, nós não sabemos como agir, nós não sabemos a quem recorrer, mas nós temos que buscar aquele que está conosco todos os dias. Como disse o pastor na última pregação, acho que foi domingo de manhã, se você não tem um amigo para conversar, converse com Jesus, Ele é o seu amigo. É Ele que vai te entender, é Ele que te criou, Ele que sabe a sua necessidade. Ele sonda o seu coração, Ele sabe do que você precisa antes mesmo de nós abrirmos os nossos lábios. Ele sabe o que é melhor para nós. Então é esse Deus que é soberano, é esse Deus que é único, que nós vamos declarar e adorar. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Todo nosso ser a Ti. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti,
cântico de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aguardando a vinda do Senhor. E esse próximo cântico fala de muito que aconteceu com a nossa igreja. Muito daquilo que nós vivemos. Nós vivemos pela bondade de Deus. Porque a graça do Senhor é o suficiente para nós. E nós temos que entender que todos os dias nós estamos nas mãos daquele que não dorme, aquele que não cochila, aquele que não esquece da sua necessidade, não esquece de você. Então ele é fiel em todo tempo, e em todo tempo ele é bom. Então nesse momento cante esse louvor. E se você quiser depois, no momento de intercessão, quiser vir aqui à frente, entregar a sua necessidade no altar do Senhor, a sua gratidão no altar do Senhor, entregar ao Senhor a sua vida, que você possa, através desse cântico, vir à frente e glorificar a esse Deus que é tão bom para nós. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão
de Deus. Declare que a bondade do Senhor te seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Você que tem algo para colocar diante de Deus, convido para que dê um passo de fé vindo aqui à frente para nos unirmos a Deus em oração. Não limite o poder de Deus em sua vida. A palavra diz que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Meus irmãos, se eu pudesse contar-lhes as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida e a vida do Dionis, sobre a nossa família, no momento ainda não podemos, mas o Senhor é aquele, não é, meu amor? E quando age, ninguém pode impedir. Qual é a causa que você tem que depende do homem? A autoridade aqui na terra. A Bíblia diz que o coração do príncipe está nas mãos do Senhor. E olha que Deus, Ele corta pela metade, aleluia, aquilo que Ele faz na vida dos seus. Deus não tem prediletos, mas a palavra diz que há um coração contrito, quebrantado, o Senhor não desprezará. Você que está em casa aí, curva seu coração diante do único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Oremos a Deus. Pai, bendito é o teu nome, louvado é o nome do Senhor, exaltado é o nome do Senhor. Não temos outro bem além de ti. Olha para nós aqui nesta noite, olha para aqueles que estão em casa, olha para os meus irmãos que deram um passo de fé, aqueles que não vieram aqui à frente, ó Deus, sonda-lhes o coração. Ó Deus, obrigado porque o Senhor não vê somente as nossas atitudes externas, mas principalmente a interna. Pois Davi diz no Salmo 139, de que o Senhor conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso deitar, e antes de pronunciarmos qualquer palavra, o Senhor sabe o que vamos dizer. Aqui estamos nós colocando as nossas necessidades no altar do Senhor. Ó Deus, venha nos socorrer. Ó Deus, cura os enfermos, ó Pai. Ó Deus, visita Joana nesta hora, usa de misericórdia para com ela, e que ela seja restaurada para o louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Visita a Alessandra neste momento. Obrigado porque a bondade do Senhor foi manifesto na vida dela, Senhor. Ó Deus, continue a obra no coração de todos aqueles que carecem da intervenção do Senhor. Ó Deus, estenda tua mão de poder sobre a vida
da Aurita, Senhor, sobre a vida da Nilza, Senhor. Visita os nossos irmãos que estão em casa, colocando as suas necessidades diante do teu trono. Ó Deus, nós nos lançamos ao Senhor, pois a tua palavra diz que é para nós lançarmos todas as nossas necessidades, inquietações, preocupações ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelo cuidado, Senhor. Obrigado porque se não fossem as misericórdias do Senhor sendo manifesto em nossa vida, aqui não estaríamos nós, não conseguiríamos resistir quando o dia mau chegou para nós. E se estamos sobre os nossos pés, é por causa da ação do Espírito do Senhor. Ó Deus, ministra, Pai, aquilo que cada um dos que aqui estão, aqueles que estão em casa, precisam receber de Ti. Abra as portas, Senhor. Toca no coração das autoridades, ó Deus, aquela resposta, a solução que o teu filho tanto deseja e aguarda. Senhor, surpreenda-nos, ó Deus, com o teu mover, com o teu agir. Tenha misericórdia de nós. Sabemos que somos infiéis, mas a tua palavra nos garante, cremos, mesmo sendo infiéis, o Senhor permanece fiel. Abençoa-nos, ó Deus. Usa de misericórdia para com cada um de nós. Aquieta o nosso coração, nos dando a certeza de que o Senhor nos ouviu, nos dando a certeza de que algo o Senhor fará em nosso favor, para o louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa os casais da nossa igreja. Restaura o casamento, Senhor. Abençoe cada família aqui representada. Tenha piedade, meu Deus, por favor, de cada família. Visita a irmã Irene, Senhor. Visita todos aqueles que têm pedido a nós para estarmos intercedendo por eles, ó Deus. Toma conta da irmã Esther. Toma conta da sua família. Ó Deus, cuida dos aniversariantes, ó Pai. Abençoando, meu Senhor, o Cláudio, que completou mais um ano de vida. A irmã Verinha, Senhor, que está sendo agraciada por Ti. Ó Deus, todos aqueles que não foram lembrados, ó Deus, que o nome não está aqui, ó Pai, conosco, mas o Senhor sabe quem são. Visita-os nesta hora. Produz alegria nesses corações. Ajuda-os, ó Deus, a viverem de uma maneira agradável aos Teus olhos. Visita os nossos irmãos que estão viajando. Visita aqueles que estão trabalhando. Visita aqueles que algo repentino aconteceu, ó Pai, e não puderam estar aqui conosco. Visita aqueles que não quiseram vir, Senhor. Foram vencidos pelo desânimo, pelo cansaço, pela protelação. Ó Deus, quantos dardos e setas foram lançados sobre nós, e pela Tua bondade conseguimos vencer, não em nossa força, pois nós somos limitados, mas foi através da graça do Senhor, foi através da bondade do Senhor, foi através da ação do Espírito do Senhor. E nós queremos, ó Pai, ser cuidados por Ti. Nós queremos, ó Deus, ser ministrados por Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez até o presente momento. Ser com as igrejas espalhadas aqui em nossa região, ser com aqueles que ocuparão o púlpito das igrejas. Usa os Teus filhos, ó Pai, para o louvor e glória do Teu nome. Que a Tua palavra lida, ministrada aqui, ó Pai, nesta noite, não volte vazia para o Senhor, mas que ela faça aquilo que é do Teu agrado. Senhor, repreenda toda voz contrária a do bendito Espírito Santo de Deus. Emudeça, ensurdeça, cega, confunda todos os nossos inimigos, para que nada, ninguém nos perturbe, nos incomode, nos atrapalhe nesta noite, pois estamos aqui nos reunindo na presença do Senhor, em o nome de Jesus. Abençoa os dízimos, abençoa as ofertas. Obrigado pelo privilégio que temos de honrá-lo com os nossos bens, com as nossas fazendas, pois apenas devolvemos uma pequena parte de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Abençoa o retorno, cada morador. Abençoa a Vila Delgado, abençoa o Ano Bom, abençoa os nossos vizinhos, ó Pai. Visita-os, ó Deus, liberta-os, ó Deus, traga-os para o nosso meio, principalmente para a Tua presença. Revele-se a eles assim como um dia o Senhor se revelou a nós. Por favor, Pai, abençoa as nossas crianças, abençoa os nossos professores, que
que seja um momento agradabilíssimo para cada um deles diante de Ti. Fala, Senhor, poderosamente ao coração de cada um deles, que todos nós, ao deixarmos este santuário, possamos ter paz no coração, tendo a certeza de que saímos dos nossos lares para prestarmos um culto ao Senhor, e o Senhor se agradou, e o Senhor recebeu, e sairemos, ó Pai, com certeza, completamente diferente da maneira qual nós entramos. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 23. E no versículo que nós acabamos de cantar agora. Qual é o verso? Lembra? Salmos 23, verso 6. Que Deus abençoe as nossas crianças em nome de Jesus. Deus fale ao coração delas em nome de Jesus Cristo. Salmo 23, meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Verso 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Numa outra versão diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos orar. Pai, a Tua palavra é a verdade. Liberta-nos do engodo, da hipocrisia, da mentira, da falsidade. Nos colocamos diante de Ti para ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra, que é a verdade. Fala-nos, dando-nos condições de ouvirmos a Tua voz. É a oração que fazemos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Salmos 23, a partir do verso 1, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O tema da nossa reflexão não poderia ser outro a não ser o que está escrito ali, irmãos. Não está escrito ali. Me derrubaram, hein? Me derrubaram, hein? Então vamos lá. Seguido pela bondade de Deus. É a convicção que nós precisamos ter. Que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguem. Porque o próprio Jeremias, escrevendo o livro de Lamentações, ele disse que as misericórdias do Senhor, elas se renovam em nossa vida a cada manhã, e as misericórdias do Senhor têm sido a causa de não sermos consumidos. E o Salmo 23 aqui, meus irmãos,
escrito por Davi, é um dos salmos mais amados e conhecidos das Escrituras Sagradas, que Davi teve o privilégio, numa certa idade, de escrever. O salmo aqui descreve o Senhor como um pastor pessoal. Eu não sei se você já observou a ovelha recebendo o cuidado de um pastor. Eu não sei se você já teve o privilégio de ter o pastor da sua igreja cuidando de você, orando com você, visitando você, procurando saber a maneira como ele pode te ajudar para que o seu casamento, a sua vida, a sua família, áreas de sua vida sejam restauradas para o louvor e glória do nome de Jesus. É dessa forma que Davi, ele escreve o Salmo 23, diante das experiências que ele havia tido com o Senhor, numa certa idade. Por isso que o Salmo 34, ele cantou, e é um verso que muitos de nós conhecemos, cremos e pedimos a Deus para que ele se cumpra em nossa descendência. Quando Davi no Salmo 34 diz: já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. E aqui no versículo 6, a primeira parte do verso, irmãos, Davi faz uma afirmação de fé que é poderosa. Davi diz, ele declara, de que somente a bondade de Deus, somente a misericórdia de Deus o seguirão todos os dias. É algo que ele implantou no coração. Mas quando você olha um pouco para a vida desse homem, infelizmente conseguimos lembrar-nos somente dos pecados. Foi um adúltero, foi um hipócrita, foi alguém que deu, segundo alguns teólogos, a carta da morte para que Urias levasse ao capitão, para que ele fosse posto à frente da batalha, para que morresse e Davi ficasse com a sua esposa. Mas como estudamos hoje em minha classe, de que a igreja é um lugar para os arrependidos, um lugar para pecadores, mas é um lugar para os arrependidos. E todos aqueles que se arrependem dos pecados que cometeram e têm fé no sangue de Jesus, crendo que foram lavados, purificados e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, conseguem permanecer na congregação dos justos. Porque quem os justifica é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Davi descreve o Senhor como um pastor pessoal que cuida, um pastor pessoal que guia, um pastor pessoal que protege, um pastor pessoal que provê. Ele literalmente comia das mãos de Deus, dependia única e exclusivamente de Deus. E essa não é uma esperança incerta, como dizem alguns autores, mas uma convicção fundamentada na fidelidade de Deus. Quando a palavra de Deus nos diz, quero trazer à memória aquilo que vai me dar esperança, o que você pode trazer à sua memória? Onde você vai ter a certeza de que aquele que iniciou a boa obra em sua vida vai terminar, vai continuar. Essa mensagem é extremamente relevante e importante para os dias de hoje, porque nós estamos vivendo, irmãos, um momento de instabilidade. Nós não sabemos mais o que é certo, o que é errado, porque as leis estão apoiando aquilo que é errado, e se você contrariar as leis dos homens, está sujeito a você ficar preso, sofrer. Teve um filme que a irmã Eliane me recomendou semana passada e eu vi umas 2 vezes, vi com a Dione no sábado. O título do filme é Silêncio. 2 horas e 40 minutos de quebrantamento. Por vermos pessoas que amaram a Cristo, renunciaram à sua vontade, para que a vontade de Deus prevalecesse. Quando você observa, você tem a sua interpretação daquele filme e cada um tira as suas próprias lições.
Vivemos em tempos de instabilidade, vivemos em tempos, irmãos, de medo, de incerteza, mas o crente pode ter segurança de que está sendo seguido, não pelo azar, não por qualquer sombra do passado, não por qualquer Deus, mas está sendo seguido pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Eu lembro que em uma de nossas reuniões pastorais, o pastor Gerson, depois que perdeu a sua esposa, ele disse-nos o seguinte: como eu amo esse cântico, esse hino. Creio que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão até o final dos meus dias. Com a idade que ele tem, continua confiando em Deus. Continua fazendo dele o Senhor, o seu pastor, o seu remidor, cuidador, o seu libertador e redentor. Davi estava convicto da presença de Deus. Davi usa aqui, irmãos, no versículo 6, uma palavra muito forte que diz certamente. E essa palavra aqui, irmãos, expressa uma convicção inabalável. Irmãos, a Bíblia diz que fé é aquilo que você não consegue enxergar. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas das quais não se veem. Fé, a Bíblia diz que ele já deu uma medida para cada um de nós, de acordo com Romanos, e de acordo com Romanos capítulo 10, verso 17, ali diz que a fé vem pelo ouvir. Cada vez que você ouve uma mensagem da parte de Deus, cada vez que você lê, estuda a bendita palavra do Senhor, o nosso Deus, você vai desenvolvendo a sua fé. Cada vez que a sua fé é provada, cada vez que chega o dia mal para você, você tem a oportunidade de escolher: ou confio, ou confia em Deus, ou confia em si mesmo, ou confia nos homens. E todos aqueles que se refugiam no Senhor jamais viverão qualquer tipo de decepção. Porque a Bíblia diz que nós somos como a menina dos olhos para Deus. Como estudamos hoje em minha classe, a Bíblia diz que nós pertencemos à nação santa de Deus. Nós somos sacerdotes de Deus. Nós somos propriedade particular, exclusiva do Senhor, o nosso Deus. Ele não diz aqui talvez, ou quem sabe, ele fala com confiança. Davi não está expressando um desejo, Davi não está expressando um otimismo, mas ele faz uma declaração de fé baseado nas experiências que ele teve com Deus. Na idade que ele estava, irmãos, ele não se permitiu. Eu não vou permitir que os pecados que eu cometi venham se agigantar em minha vida. Porque eu tenho um coração quebrantado, contrito, arrependido. Eu quero trazer à minha memória, vou trazer à minha memória aqueles momentos onde eu pensei que não haveria mais nenhuma solução para os problemas que eu estava enfrentando, as lutas que eu estava travando, e Ele veio me socorrer. Cumpriu-se muitas vezes na vida de Davi. Creio também que em sua vida, em minha vida, na vida de vocês, nós que conhecemos o Senhor, aquilo que o próprio Isaías mencionou certa feita, dizendo que Deus, Ele está num alto e sublime trono, mas Ele habita com os contritos de coração. E quantos não foram os momentos, irmãos, onde pensávamos que não havia uma luz no final do túnel, onde pensávamos que não havia mais esperança, não tinham mais nenhuma expectativa, e de repente Deus nos surpreendeu com o seu amor, com o seu poder, com a sua presença, com a sua ação. As portas foram abertas, Deus levantando homens, mulheres para serem usadas para nos socorrer. Deus, Ele tem cuidado de nós. E Davi pôde dizer: estou sendo seguido pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Ele conhecia pessoalmente o cuidado de Deus em tempos bons, em tempos ruins, e isso mostra que sua fé era firme, era firmada no caráter de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Mesmo que eu e você sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele dá o ar para todos nós respirarmos. Ele dá vida para todos nós vivermos.
É Ele quem trabalha em nossa vida quando você deita, dorme, desperta. E na maioria das vezes não faz um momento para dar graças ao Senhor, porque há muitas pessoas que não conseguiram levantar, há muitas pessoas que já partiram, há muitas pessoas que não conseguirão mais andar, não conseguirão mais se locomover, dependerão de outros. E nós, na maioria das vezes, não somos gratos ao Senhor, reconhecendo que a bondade do Senhor nos segue, a misericórdia do Senhor também nos segue. Você pode viver com essa mesma esperança, mesmo que tudo pareça incerto, a fidelidade de Deus é garantida. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Eu posso não ser, você também não, mas Deus é fiel. Por isso que é importante você se aproximar da palavra, por isso que é importante você se aproximar de Deus através também da oração, por isso que é importante você ter a convicção na pessoa em quem você crê, no Deus que você professa, para que quando chegarem os dias maus, você possa permanecer firme e inabalável, para que nada venha fazer com que você recue, se afastando do Senhor, e continue servindo a Ele, porque dEle, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. O que Deus promete, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Eu e você podemos ter essa certeza, irmãos, porque Deus não é inconstante, Deus não muda, Deus é imutável. A sua bondade não depende do nosso humor. Ai, hoje Deus, Ele está comigo, eu estou alegre, Deus está comigo. Já pensou bem? Quem vive assim está perdido. Porque nesses últimos dias, como você tem despertado? Se Deus fosse como você imagina, como você viveria? Nós não podemos viver com os nossos sentimentos. Nós não podemos permitir que as nossas emoções nos controlem, nos dominem. Não, de maneira alguma. Nós devemos viver por fé. A própria palavra Hebreus diz que sem fé é impossível eu e você, nós agradarmos a Deus. Sua bondade não depende do nosso humor ou do nosso desempenho. Oh glória, essa semana eu jejuei 8 horas, 12 horas, eu li 4 livros da Bíblia, eu estou orando, eu estou no azeite, eu estou no óleo. Aí você tem a convicção de que Deus está contigo. E quando chegam aqueles dias que você não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, não consegue consagrar a sua vida, fazer o seu jejum, a bondade, a misericórdia do Senhor segue você. É necessário entendermos, irmãos, não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer que Deus vai estar comigo ou não. Porque senão você vai cometer um grande equívoco. Deus está conosco aqui, nós estamos buscando. Deus não está com eles, eles também não buscam. Quem te falou? Há muitos vivendo assim. Há muitos pensando assim, pregando assim, ensinando assim. Está errado, irmãos. Primeiro, a salvação não vem de nós. A salvação vem de Deus. Vem do alto. Vem do Senhor para nós. Efésios 2 diz que nós não somos salvos pelas obras. É um dom, é um presente, é uma dádiva que Deus dá a cada um de nós, para que ninguém venha se orgulhar. Porque Deus, através da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, do seu amor, Ele decidiu, juntamente com o seu Filho, fazer com que Jesus Cristo viesse a este mundo para morrer naquela cruz do Calvário, naquele madeiro, levando sobre o seu corpo o pecado da humanidade, os meus e os seus pecados. Veio do Senhor. Por isso que nós, ao ouvirmos o Evangelho, entendendo aquilo que Cristo fez por nós, o próprio Espírito do Senhor nos ajuda a tomar uma decisão, fazendo de Cristo o nosso único, suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Deus promete vida eterna, Ele cumpre. Deus promete perdão dos pecados, Ele cumpre.
Você pode ler no Evangelho de Lucas, o capítulo 1 ou 2, se não falha a minha memória. Ali quando o anjo chegou diante de Maria, o anjo disse o seguinte: Maria, o filho, a criança que nascerá do seu ventre, se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. E ele nascerá para perdoar os pecados do seu povo. Por isso que em João capítulo 1, versos 11 e 12, o texto lhe diz: ele veio para os seus, para os judeus, mas os seus não o receberam, mas deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, todo aquele que crê. Jesus é o único que pode perdoar os seus pecados. Igreja não perdoa o pecado de ninguém. Eu não posso perdoar o seu pecado. Jesus Cristo, ele veio para perdoar qualquer tipo de pecado. Não importa como você vive, o que você está fazendo, se você se arrepender, voltar-se para o Senhor, você será lavado, purificado pelo sangue que Jesus Cristo verteu naquela cruz do Calvário. Deus promete a presença do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13. Depois que nós ouvimos o Evangelho, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Temos o Espírito Santo como um penhor, como uma garantia de que naquele grandioso e glorioso dia do Senhor seremos levantados dentre os mortos, ou se estivermos vivos, os nossos corpos serão transformados, esse corpo corruptível em um corpo incorruptível. Deus promete, Ele cumpre. Deus promete também suprir as nossas necessidades. Deus, Ele vai fazer com que no tempo oportuno, no momento oportuno, aquilo que é necessário você receba. E Ele não vai atrasar, antecipar de maneira alguma. Deus sempre chega na hora certa. Quando você cansou de procurar algum refúgio, alguém para poder te apoiar e não conseguiu, e você diz: Senhor, Ele entra com providência. E quem já experimentou sabe, irmãos, como é bom você comer das mãos de Deus e experimentar da bondade, da misericórdia, da ação de Deus em sua própria vida. Sua bondade não depende do nosso humor ou do nosso desempenho, não, mas de sua natureza imutável. Deus não muda. Da mesma forma como Ele cuidou de Judá, da mesma forma como Ele cuidou de Israel, da mesma forma como Ele cuidou, irmãos, dos homens que Ele levantou, das mulheres que Ele levantou, das famílias que Ele levantou, da mesma forma que Ele vocacionou, chamou essas pessoas para que eles pronunciassem, proclamassem a palavra do arrependimento. Ele continua sendo o mesmo. E Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, e hoje, e será eternamente. Por isso Davi disse aqui no versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bondade aqui, irmãos, aponta para os atos de amor de Deus. Olha como Deus tem sido boníssimo para com cada um de nós. Você não passou por aquele momento onde ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me aceita, ninguém se aproxima de mim, mas quando Jesus se aproximou, quando o Espírito Santo entrou em seu coração, aquele amor que nós tanto buscávamos, mendigávamos no mundo, o Senhor nos deu, sem termos feito qualquer coisa para Ele. Ele veio a nós, Ele entrou dentro de nós. Por isso que Filipenses 1:6 diz que aquele que iniciou a boa obra, com certeza vai terminar. A bondade de Deus refere-se ao amor leal do Senhor. A bondade de Deus refere-se ao favor imerecido do Senhor.
A bondade de Deus refere-se ao cuidado paternal de Deus. O próprio profeta Isaías, certa feita, disse que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, assim diz o Senhor, eu jamais me esquecerei de você. Eu não tenho mais os meus pais, mas eu tenho o Pai nosso que está nos céus. E Ele tem me socorrido, me amparado, me consolado, me fortalecido, me ouvido, me dirigido. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de ti. Deus continua sendo o mesmo. Quando Davi fala assim que a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor me seguirão. Misericórdia aponta para a sua paciência, irmãos, e perdão. Olha como Deus tem sido longânimo para com cada um de nós. Se não fossem as misericórdias do Senhor, eu não estaria aqui. Eu sei quem eu sou. Se não fosse o perdão do Senhor, a paciência do Senhor, eu não estaria aqui. Talvez você também não. Misericórdia aponta para a compaixão. Deus não nos trata como nós deveríamos ser tratados, meus irmãos. Deus nos olha com um olhar compassivo, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus, irmãos, através da sua misericórdia, Ele nos trata através do seu perdão. Quantas não foram as vezes que nós pensávamos e dizíamos para nós mesmos, eu não mereço o perdão de Deus, eu não sou digno do perdão de Deus. Mas nós não recebemos o perdão por sermos bons. Recebemos o perdão porque Deus nos dá. Ele veio para perdoar. Ele veio para perdoar os nossos pecados, aquilo que nos aflige, aquilo que nos perturba, aquilo que nos incomoda. Misericórdia aponta para a paciência de Deus com as nossas falhas. Olha como Deus tem nos tratado. Talvez o cônjuge não consiga nos tratar assim. Talvez nós como pais não conseguimos tratar os nossos filhos assim. Talvez eu como pastor não consigo tratar vocês assim. Talvez nós não conseguimos nos tratar assim. Mas Deus nos trata com paciência, irmãos, em relação às nossas falhas. Ele não levanta os nossos erros. Ele não levanta os nossos pecados. E Davi era experiente, porque na idade que ele se encontrava, ele sabia o que tinha feito, as pessoas que haviam prejudicado, o filho que ele teve com Betseba, o menino que morreu, ele foi o culpado por causa do pecado que ele cometeu. E ele entendia que Deus não olhava para ele como ele se olhava, talvez como Betseba também o olhava, talvez como alguns que sabiam do que estava acontecendo com o rei olhava. Davi, ele foi aprendendo a viver com o olhar de Deus. É isso que nós precisamos aprender, irmãos. Olhe para a sua vida através dos olhos de Deus. Olhe para o seu casamento através dos olhos de Deus. Olhe para a sua família através dos olhos de Deus. Olhe para a igreja, segunda Igreja Batista em Barra Mansa, nós como membros aqui da igreja, os nossos visitantes que aqui estão, precisamos aprender a olhar para nós com os olhos de Deus. Deus é amoroso, Deus é longânimo, Deus é compassivo, Deus é perdoador. Deus, irmãos, é a pessoa mais interessada em querer nos abençoar. Observe ali o verbo seguirão. Aqui nos dá a ideia de perseguir com intenção, alguém que não desiste até alcançar, irmãos, aquilo que ele quer. Então Davi, ele pode dizer, certamente eu creio que a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão. Deus não desiste de nós. Deus não desistiu de você. Você não caminha sozinho. Por onde você for, por onde você andar, em momentos de crise, em momentos de perda, em momentos de dúvida, creia que a bondade, a misericórdia de Deus estão em sua retaguarda, guardando como dois guarda-costas, guardando, protegendo, livrando. Quer ver?
lembra de Pedro. Pedro foi um homem usado pelo Senhor Jesus. Não foi ele quem disse: mestre, se for necessário morrer, eu estarei contigo. Quando o negócio ficou feio, o que ele fez? Caiu fora. Começou a seguir Jesus de longe. Por isso que em João ali, o Senhor lhe fez aquela pergunta, né? Tu me amas, Pedro? Eu amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Eu amo, Senhor. Cuida dos meus cordeiros. Tu me amas, Pedro? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Apacenta e cuida das minhas ovelhas. 3 vezes ele negou e 3 vezes ele confessou. Quando você lê a primeira carta de Pedro, quando você lê a segunda carta de Pedro, somente alguém convertido, somente alguém que foi recriado, somente alguém que nasceu de novo pôde escrever aquelas palavras com tanto cuidado, com tanto carinho, onde ele chegou a dizer: sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. É melhor sofrer não por fazer coisa errada, mas é melhor sofrer injustamente, porque ele havia sofrido justamente. Ele negou, ele recuou, ele disse: eu não conheço esse homem, eu não sei quem é. E às vezes nós agimos como Pedro. Mas se houve oportunidade para ele, há oportunidade para você também. Quer ver uma outra personagem? Tomé. Foi muito usado pelo Senhor Jesus. Eu fico imaginando a multiplicação dos pães e peixes, ele tirando o bornalzinho, o pão. Ué, mas calma aí, o bornalzinho é pequeno e já dei pão para mais de 300 pessoas. Peixe também, o que está acontecendo? Ele foi usado pelo Senhor. E no 8º dia, quando Jesus apareceu aos seus discípulos, ele não estava presente. E quando os discípulos, alegres, dizendo: olha, o mestre esteve aqui, quais foram as palavras dele? Ah, eu só creio se eu ver os cravos em suas mãos, o furo, o seu lado, a lança, só vou acreditar se eu ver. No 8º dia, Jesus Cristo apareceu e disse: Tomé, põe o teu dedo aqui. O que ele disse? Meu Deus, meu Senhor. Você está crendo porque vê? Aí entra nós, bem-aventurados, os felizes, que não viram, mas creram. Louvado seja o nome do Senhor. É a obra que o Espírito Santo de Deus está fazendo em minha vida. Ele quer continuar essa obra dentro do seu coração também, em nome de Jesus. Então você não caminha sozinho. Por onde você for, por onde você andar, creia de que o Deus Emanuel está contigo. Creia que a bondade e a misericórdia do Senhor estão com sua vida, estão em sua vida, em seu casamento, em sua família. Irmãos, bondade e misericórdia são atributos de Deus. Deus nos dá o que não merecemos, é a bondade dele. Nós não merecíamos estar aqui, irmãos. Nós não merecíamos a salvação. Nós não merecíamos viver, e Ele tem e está nos sustentando. Deus, irmãos, Ele nos dá o que não merecemos por causa da sua bondade, e Ele nos poupa do que merecemos, porque Ele tinha todo o direito de nos punir. Mas as misericórdias do Senhor têm sido e são a causa de não sermos consumidos. Mesmo em dias difíceis, Deus está agindo em nosso favor, em seu favor, através da sua bondade, através da sua misericórdia, ainda que você não veja de imediato, mas Ele tem cuidado de nós. Você crê no poder da oração? Você já passou por aquele momento onde queria estar ao lado de alguém? Um filho, um cônjuge, um pai, um irmão, e você não pôde estar ao lado dele, mas onde você estava? Você clamou, você chorou, você implorou, você suplicou, e depois de alguns minutos, horas ou dias, você teve a resposta, ouvindo o testemunho daquela parte, onde ela foi alcançada pela bondade, pela misericórdia do Senhor, o nosso Deus.
Por isso que compensa interceder. Por isso que nós convidamos você para participar conosco aqui do culto de oração às quartas-feiras. Nós estamos aqui estudando os salmos, aprendendo com os salmistas a maneira como eles lidaram, se comportaram quando os dias maus chegavam. Cada salmo é uma experiência que o salmista teve e o Espírito Santo utilizou as dores desses homens para nos ensinar a maneira correta como nós devemos agir diante das adversidades, diante das dificuldades. Então Deus, Ele continua sendo o mesmo, a sua misericórdia não falha, a sua bondade não falha, a sua misericórdia, a sua bondade nos alcança. Davi diz que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu não sei se você já foi perseguido. Olha, quem já foi perseguido, você não tem sossego, porque você tem medo. Vai pegar, vai acontecer. Aí você começa a clamar tudo que você aprendeu nas religiões. Agora você já parou um pouquinho para pensar? Quem segue você é a bondade de Deus. Quem segue você é a misericórdia de Deus. A ideia aqui, irmãos, é de perseguição constante, como se a bondade e a misericórdia estivessem correndo atrás de Davi. Davi, irmãos, ele lutando contra alguns reis, contra algumas nações, contra o próprio Saul que estava perseguindo, contra o seu próprio filho que havia se levantado. Davi, ele correndo, e a misericórdia e a bondade do Senhor vindo em direção, vindo atrás, com ele, caminhando, conduzindo, livrando. Ele teve a certeza de que Deus estava presente. É a convicção que nós precisamos ter, irmãos. É a convicção que você que professa a fé em Cristo Jesus também precisa ter. Não importa onde ele fosse, nos vales ou nos pastos verdejantes, essas bênçãos estavam lá, a misericórdia, a bondade e a presença de Deus. Então não há dia escuro para nós. Eu não estou bem. Não viva de acordo com os seus sentimentos. Aconteceram tantas coisas, hoje eu estou desanimado, não vou adorar o Senhor. Já pensou se Davi pensasse como muitas vezes nós pensamos? Ele teria perdido a oportunidade de experimentar da presença de Deus. Por isso que no verso 1 ele pôde dizer: o Senhor é o meu pastor, assim como eu cuido das ovelhas, Deus cuida de mim. Quando ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A ideia ali no hebraico não é faltar alguma coisa necessária, alguma necessidade que de repente tivesse de ser suprida, não. A ideia ali é de que não vai faltar a presença de Deus. Você tem essa convicção de que Deus está contigo? E quando temos essa convicção, irmãos, faz toda a diferença. Eu não estou só. Não sei se vocês viram a reportagem de alguns irmãos ali na Nigéria sendo fuzilados. O país onde há mais conversões nesses últimos 6 meses está sendo o Irã. Muitas pessoas morrendo, entoando louvores ao Senhor. E quando você estuda um pouquinho a respeito da história da igreja, você observa que quando muitos eram levados às arenas para serem devorados pelos leões, eles entravam naquela arena cantando hinos ao Senhor. Por isso que é muito bom cantarmos o cântico aqui, né? Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá. Mas não basta apenas cantar. Você precisa crer. Você precisa viver.
crendo que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há dia tão escuro, não há nenhum erro tão grande que a bondade de Deus não possa alcançar você. Ah, mas eu estou dentro da igreja, já fazem 100 anos, e eu continuo cometendo aquele tipo de pecado, eu vou desistir, eu vou recuar. Opa, Ele veio para você, Ele veio para mim, Ele veio para nós. Paulo entendeu tão bem que ele foi capaz de dizer: de todos os pecadores eu sou o principal, porque eu persegui a igreja de Deus. Jesus, Ele veio para você, Ele veio por você. Todos os dias significa que Deus está com você. Naquela segunda-feira, né, estressante, amanhã, na minha época de jovem, era segunda-feira, o Dia Internacional da Preguiça. Empurrava com a barriga, cheio de ressaca. Terça-feira voltava ativa, e quinta e sexta aquela alegria. E do sábado e domingo fazia aquela montoeira de besteira. E na segunda-feira, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos. Então eu e você precisamos acreditar de que todos os dias significa que Deus está conosco todas as segundas-feiras. Deus está conosco no sábado. Eu não sei quanto a você, mas para mim, sábado é um dia silencioso, irmãos. Fico naquela expectativa, olhando para o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e olhando para frente, domingo, o que eu posso fazer, o que Deus vai fazer. Todos os dias significa também o domingo. É a oportunidade que eu e você temos de estar aqui adorando a Deus em espírito e em verdade, comungando com os irmãos, como o corpo de Cristo na presença do Senhor. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, Ele está entre nós. Então, assim como Davi, eu e você precisamos crer que certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Jesus, Ele foi paciente para com muitas pessoas que a Bíblia mostra e relata como eles viviam. Mas a partir do momento que eles comungavam com o Senhor, andavam com o Senhor, eles eram lapidados por Deus, restaurados por Deus, transformados por Deus. Então o desafio para nós aqui é continuarmos andando com o Senhor, seguindo ao Senhor, crendo que a bondade dEle nos segue, a misericórdia dEle nos segue. E se Deus está amparando, agindo em nosso favor, eu e você podemos todas as coisas, porque é Deus quem nos fortalece. E se Deus é quem nos fortalece, nós podemos todas as coisas. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, coloca a sua vida diante do Senhor. Ora, diga a Deus: Senhor, eu não acreditava que o Senhor ainda era comigo. Seja honesto, confessa a Ele. Diga a Ele: Senhor, eu não cria. Eu não acreditava, Senhor, que havia mais oportunidade, tempo para eu me arrepender, voltar para o Senhor. Um biólogo chamado Eduardo Wilson, ele fazendo uma análise no Salmo 19, ele disse que há cerca de 6,1 milhões de tipos de fungos na Terra. 6,1 milhões de fungos na Terra. Ele fez a seguinte análise dizendo que há mais de 10 mil espécies de formiga,
Quantos tipos de formiga você conhece? Há mais de 10.000 tipos de formiga. Ele constatou também de que há mais de 300 tipos de plantas com flores. Você gosta de planta? Você ainda não viu tudo, porque há mais de 300.000 tipos de planta. Ele disse também que há aproximadamente 10.000 espécies de aves. 10.000 espécies de aves. E ele disse, irmãos, de que as estrelas que estão no firmamento, você pode contar os grãos de areias da praia. Tem mais estrelas do que grãos de areia em praias no mundo inteiro. É esse Deus, irmãos, que nos segue com a sua bondade, com a sua misericórdia. Por isso que não há nada impossível para o Senhor. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? O meu convite a você, se você puder, estando em casa também, vamos nos ajoelhar em nome de Jesus. Ou curve o seu coração na presença do Senhor, em nome de Jesus, e oremos. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, pois contra ti pecamos, fazendo aquilo que é mal aos teus olhos. Perdoa-nos, ó Deus, por falharmos, errarmos, fazendo coisas que não te agradam, te entristecem. Ó Deus, tenha piedade de nós aqui nesta noite. Olha para o nosso coração curvado diante do Senhor, reconhecendo a tua grandeza, o teu poder, reconhecendo que tu és o único que pode nos perdoar, nos lavar com o sangue de Jesus, nos purificar com o sangue de Jesus e nos restaurar, agindo naquelas áreas que somente o Senhor sabe e pode agir em nosso favor. Ó Deus, liberta-nos de todo o pecado, liberta-nos de toda e qualquer prisão, desfaça todos os laços cuja nossa vontade está presa, desfaça os laços do passarinheiro, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Coloca por terra o pecado, Senhor, que tão de perto nos assedia, nos rodeia. Ó Deus, liberta-nos de toda a nossa vontade, de todo o nosso querer. Enche-nos com a tua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. Nós queremos ter a mente de Cristo, Senhor. Impregna a tua palavra dentro do nosso coração. Restaura as nossas emoções, restaura os nossos sentimentos. Obra naquela área que somente o Senhor pode agir em nosso favor. Ó Deus, ao nos dirigirmos para casa, para os nossos lares, dá-nos condições de crermos, confiarmos de que o Senhor começou uma grandiosa obra dentro do nosso coração, e aquilo que o Senhor faz ninguém pode desfazer. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a vencermos, ó Deus, tudo aquilo que nos perturba, incomoda, nos atrapalha. Sozinhos não vamos conseguir, mas contigo nós podemos todas as coisas, pois é o Senhor quem nos fortalece. Ó Deus, que a bondade do Senhor, que a misericórdia do Senhor sigam-nos todos os dias. Abençoa-nos, ó Pai, e quando percebermos a ação do Senhor em nosso favor, quando percebermos a ação do Senhor na vida dos nossos, de pessoas que estamos orando, intercedendo, ensina-nos a sermos gratos, declarando com a nossa voz de que o Senhor é o nosso pastor e não nos falta a tua santa e bendita presença. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus que já foi derramado dentro do nosso coração, e que as doces benditas consolações do Espírito do Senhor repousem sobre nós,
Guarda a nossa saída deste santuário, Senhor. Guarda a nossa entrada para onde formos, ó Deus. Concede a nós uma excelente noite de sono. Concede a nós um excelente amanhecer, despertar de segunda-feira na presença do Senhor. Abençoa esta semana, tudo aquilo que havemos de fazer, que tenhamos a Tua direção e a Tua aprovação. Abençoe, ó Pai, a semana que está por vir, esse mês de julho, o mês dos nossos jovens e adolescentes, ó Pai. Ó Deus, que toda a programação desse mês, ó Pai, o Teu Santo Espírito esteja a usar aqueles que ocuparão o púlpito da nossa igreja, pois tem sido as nossas orações nas quartas-feiras, ó Pai, que aqueles que ocuparem este púlpito sejam a boca do Senhor. E podemos dizer, Ebenezer, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, e o Senhor tem feito muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. Abençoa os preletores, ó Pai, na parte da manhã, na parte da noite. Abençoa os nossos jovens, os nossos adolescentes. Somos poucos, ó Deus, mas que esses poucos sejam edificados pela Tua santa e bendita palavra, como é o tema, Senhor, deste mês de julho. Curados para curar. Ó Deus, por misericórdia, Senhor, sara, cura, liberta, mostra-nos aquilo que precisamos reconhecer que tem causado uma enfermidade, talvez emocional, psicológica, até talvez em nosso físico. Venha nos ferir com a Tua palavra, pois está escrito de que a mesma palavra que fere é a palavra que cura. Revela os nossos pecados, conscientiza-nos dos nossos pecados, convença-nos dos nossos pecados e nos cura, libertando-nos, fazendo com que vivamos uma vida agradável aos olhos do Senhor. Abençoa, Pai, cada um dos que aqui estão, cada família representada, aqueles que estão lutando contra essa gripe, resfriado, a garganta infeccionada, febre. Usa de misericórdia para com os que não vieram hoje, mas que no próximo domingo, quarta-feira, aqui eles estejam conosco, para juntos nós podermos Te adorar em espírito e em verdade. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo livramento dado a nós no dia de hoje. É a oração que fazemos a Ti, no precioso e poderoso nome de Jesus. Amém e amém. O irmão Osmar vai dar um aviso aqui. Após o aviso do irmão, o culto termina com uma oração silenciosa, mas ele continua por onde você for e andar em nome de Jesus. Amém, né? Que a palavra do Senhor nos renove, nos restaure para essa nova semana que está começando. Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco, amigos. E se quiserem saber mais sobre a segunda igreja batista em Barra Mansa, fala com o nosso pastor Saída. Se quiser falar com o pastor, tem uns irmãos aí que estão na recepção, nos procure. Todo domingo pela manhã tem uma classe de integração para auxiliar aqueles que estão chegando para a glória de Deus. Nossa agenda, irmãos, as irmãs se unam aí e marcam o encontro amanhã, que as irmãs têm compromisso amanhã à tarde. Se unam, marcam o local de encontro para não perder o bonde. Terça-feira à noite, os diáconos, diaconisas têm um compromisso. Fala com o irmão Adão, ele dará maiores informações para os irmãos diáconos, diaconisas. Quarta-feira, irmãos, o pastor já falou, nós estamos estudando a palavra de Deus, o livro de Salmos. Convido você, meu irmão, minha irmã, amigo, visitante, das 19 às 20 horas, nós estamos orando pelas nossas famílias, orando pelo nosso bairro, orando pelo nosso Brasil. A esperança está em Jesus. E Tiago fala que a oração do cristão pode muito em seus efeitos. Você crê no poder da oração? Junte-se a nós. Quarta-feira, vamos orar ao Senhor. Há esperança para o nosso bairro, para nossas famílias. Há esperança em Cristo Jesus. Domingo, estamos iniciando o segundo semestre do ano, né? A metade do ano de 2025 ficou para trás. E é o mês dos jovens, estamos abrindo, é o mês da juventude. Convido os irmãos e amigos, nós estaremos abrindo a oração pela família, 8 horas da manhã, 8 horas da madrugada, estaremos abrindo a oração na presença de Deus. Estaremos orando pelos jovens,
jovens e adolescentes da igreja, jovens e adolescentes que estão atuantes, jovens e adolescentes que estão afastados, jovens e adolescentes do nosso bairro. Você crê que Deus pode mudar a história da sua família? Venha orar conosco. Às 7:55, temos abrindo o tempo e intercedendo pela juventude, em nome de Jesus. Às 8:45, teremos aquele café da comunhão, às 9h o culto, e domingo pela manhã, a ceia do Senhor. Um momento único, quando temos o privilégio de relembrar o que Cristo fez por nós. Convido a igreja do Senhor Jesus, não fique de fora. Temos vivido dias difíceis, temos vivido dias sem esperança, mas Cristo é a única esperança para aqueles que buscam uma esperança, uma paz. Cristo é a paz que não faltará. Tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus. E domingo tem mais. Se quiser estar conosco, sejam bem-vindos em nome de Jesus.